Meu nome é Ana Paula dos Santos da Silva, tenho 41 anos, nascida em Passo Fundo. Me criei na Vila Luísa, onde resido atualmente. Minha formação é segundo grau completo. Passei no vestibular para Direito e Gestão Pública, né? Mas a preguiçosa parou, né? E desejo retornar também, né? Porque é fundamental, a gente tem que ter uma formação, né? Que o estudo nunca é demais, né? José Inedino Moreira da Silva é natural aqui de Passo Fundo. A minha mãe, Jaci Rosa dos Santos da Silva, natural de Serafina Correia. Olha, eu digo, foi um encontro, um amor de carnaval, né? Os dois residiam no mesmo bairro, na Vila Luísa, e eles se encontraram, se conheceram no Visconde do Rio Branco e tiveram encontros. Até mesmo a minha mãe e a minha tia, era uma disputa, elas diziam que estavam disputando quem queria ficar com o brigadiano, porque ele entrou na brigada em 84. Aí elas disputavam quem queria ficar com o brigadiano. A minha mãe que dizia pra ela, não, quem vai ficar com aquele negrão sou eu. Aí foram num baile, que teve um baile do chopp, ali é onde tudo começou, né? Aí começaram a namorar, depois noivaram e casaram, né? Aí tiveram... eu sou fruto do relacionamento deles, né? O meu irmão, tem a minha irmã também mais velha, a Janaína, e o Marcos. E foi assim, eu digo, o amor de carnaval, né? Que graças a Deus se prolongou por anos. Casaram aqui em Passo Fundo mesmo. Foi na ação, eu acredito que foi na São Judas Tadeu. Uhum. O fundamental eu fiz no Gomercindo dos Reis e o ensino médio no Antonino Xavier de Oliveira. Os irmãos também. A mãe era do lar, porque até mesmo ela começou a trabalhar, aí nós éramos muito jovens, né, crianças. O pai sempre teve esse receio, né, pelo racismo, tinha medo de que nós fosse para a escola, sabe-me Deus como, né, já dizia, já são negrinhos, daí vai saber como que vão sair, né, para a escola, vai saber se não vão ir sujos, sem tomar banho, né, a gente criança, né. Aí a minha mãe é do lar, ele ela não quis mais trabalhar, né? E o meu pai assinou embaixo, porque naquele tempo, né, eles até preferiam que a esposa fosse do lar, né? Bem diferente de hoje. A minha mãe veio para Passo Fundo porque o meu avô é baiano. E o meu avô era ferroviário. Aí ele veio construir, fizeram um monte de estrada aí, né? Aí ele conheceu a minha avó, aí veio embora e ficou no Passo Fundo. Dia 5/7/55. Olha, ela nasceu lá numa transferência, que ele foi para a cidade de Serafina, e daí deu a casualidade da avó entrar em trabalho de parto, lá em Serafina Correia. Eu até mexo com ela, digo, a senhora nasceu na cidade dos gringos. Olha, até que era menos problemático, porque a vez que eu senti isso, eu cheguei e conversei com a menina, até foi uma conversa bem ríspida, sabe? Porque eu nunca aceitei, porque eu me criei com aquele pensamento, né? A gente tem que dar respeito para ser respeitado, e eu nunca faltei com respeito, né? No caso, para essa menina que me chamou de negra na escola, e só que isso não me abateu, porque a criação que eu tive dentro na minha casa não deixava eu me abater. O pai só tinha medo que a gente sofresse, sabe? Mas eu desde pequena eu sempre fui muito forte quanto a isso, porque eu amo a minha cor, amo a minha raça. Eu acho que de repente, se eu não fosse essa pessoa que eu sou, né, com uma personalidade forte, eu teria me abatido, mas graças a Deus que não me abati. Inclusive também sofri um racismo faz quase uns 7 anos atrás, também não me abati, porque a minha personalidade é mais forte que isso, então não é qualquer coisa para me abater. Olha, foi bastante lugares. O meu pai sempre foi envolvido, né, com a escola. Aí ele foi presidente da Escola de Samba União da Vila. Então, desde os meus 6 anos de idade, eu tô já nessa
função, né, no meio do carnaval. Como o pai era militar, aí a gente tinha a festa da Brigada Militar, era praticamente todos os meses. A gente tinha bastante festas, né, bastante lugares que a gente era convidado e a gente frequentava direto a União da Vila, o Visconde, eu lembro quando eu era pequena, o Garotos da Batucada. Então a gente sempre estava envolvido, até tinha festas seguidas nos bombeiros, né, que a gente sempre estava ali frequentemente. A casa dos avós, a minha avó morava na parte de baixo, então a gente sempre teve, né, graças a Deus, um bom relacionamento com a minha avó. Tanto é que a minha avó, eu ia pra escola, a minha avó, eu sempre estava acordada de manhã e me chamava, sabe, abria a janela. Fia, quer um dinheirinho para levar para comprar um lanche, sabe? Isso, eu sempre, graças a Deus, a gente sempre teve um bom relacionamento, né, com a avó, com o meu avô, por parte do pai, eu não conheci. Aí conheci o meu avô materno também, que daí residia com nós, depois que a minha avó faleceu, né? E graças a Deus a gente sempre foi muito família, né? A gente sempre teve esse amor, esse carinho familiar. Na verdade, eu gostava muito da Cuca, que era a história da Emília, né? E eu lembro que eu chegava da escola e a gente chegava, eu, a minha irmã e o meu irmão, a gente chegava da escola, a mãe já estava esperando nós com uma mamadeira, porque eu adorava o Nescau, mas era numa mamada. Aí a gente deitava no sofá e a mãe já ligava, né, a televisão pra gente assistir. Era a minha diversão, né, o tempo da Emília, da Mônica, eu adorava. Eu lembro que são os desenhos que a gente adorava, né. Ai, contava bastante história, bastante. Porque até a mãe da minha avó era paraguaia. E a avó sempre, até ela mexia com nós, dizia, mas olha, a minha mãe dizia, Oswaldina, não vai casar com preto porque tu tem a pena dos teus netos, por causa dos cabelos, sabe? Eu achava uma graça, eu dizia, ai, vó, eu digo, viu, Deus me castigou, que achou um negrão aí, ó, agora tem que fazer trança no cabelo dos netos, porque ela fazia trança, né? Nos nossos cabelos, ela sempre lembrava dessa história que a mãe dela, paraguaia, desmexia com ela sobre esse assunto, né? A Vila Luísa, a gente residiu na São João, que era a casa da minha avó materna, né, mãe do pai. A gente residiu ali, eu me criei ali, fiquei até meus 20, até meus 18 anos nesse endereço, na São João, que, né, na Vila Luísa. Aí depois, foi 2023, a gente foi morar numa quadra antes dessa residência onde eu me criei, né? E hoje eu moro tenho meu apartamentinho, né? Aí moro lá na Vila Luísa ainda. Eu disse, eu acho que só vamos sair da Vila Luísa quando for pro cemitério. Que é um bairro maravilhoso, né? Onde eu me criei, tem um amor, porque é um bairro que respeita a gente se criou assim, no meio de família, a gente tem esse carinho até, hoje a gente, né, tem os vizinhos, a gente sente o carinho, o amor que os vizinhos têm pela gente, porque a gente também se criou, teve essa criação de respeitar muito os vizinhos, inclusive os vizinhos iam lá, ai, me empresta, tem um azeite, tem um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar pra emprestar. Então esse amor é um amor que eu vou ter eternamente pelo nosso bairro, né. Na verdade, a gente tinha, né, eu fiz a minha catequese na São Judas Tadeu e a gente sempre foi envolvida, né? A minha irmã era do grupo de jovens também da igreja, o Marcos também fez catequese ali. E daí mas na verdade o nosso maior contato com a comunidade foi a partir da escola, né? Onde o pai foi presidente. Daí a gente, imagina, desde os meus 6 anos de idade, né? Daí que a gente acolheu de fato, né? Eu tenho o professor Leandro Boscato, que o professor ele foi nosso professor de catequese, até inclusive a mãe dele fez o vestido de 15 anos da minha irmã, da Janaína, e ele é uma excelente pessoa, né, porque ele sempre foi muito católico, e eu também, né, sou católica,
A gente sempre teve ele assim como um orgulho, né, para nós, porque pela forma que ele administrava ali, né, a catequese ali. Olha, na verdade, muito pouco, muito pouco. Que eu lembro assim. Olha, até hoje eu digo, como antigamente na minha infância, né, na nossa infância era diferente, porque eu lembro que não tinha calçamento ainda, a rua lá onde nós morávamos. A gente jogava taco nos final de semana, porque era só o final de semana pra gente poder brincar, né? Porque de segunda a sexta a gente quis estudar e fazer os temas de casa. Chegava o final de semana, a gente ia jogar taco na rua, bolita. Até esses dias eu comentei comentando com a minha prima, eu digo, gente, antigamente não existia celular, não existia esses aparelhos eletrônicos que hoje a gente fica surpresa de ver as crianças, né, mexendo no celular. Então, para nós nunca existiu isso, porque até era diferente, né? Como avançou a tecnologia. Mas eu adorava jogar taco e jogar bolita. E tinha minhas bonecas, mas eu preferia jogar taco. E daí quando chovia, então era festa, né? Nossa, aquele barral a gente entrava, a mãe chamava a gente, chega, por hoje chega. Nossa, a gente chegava dentro, lá a mãe dizia, esperem aqui que eu vou pegar um chinelo para vocês não entrarem barrando da casa. Então era bem divertido isso, saudades. A galera da rua. E nós fazia até agora eu lembrei, nós tínhamos uma bateria que tinha os vizinhos, até inclusive o vizinho hoje é padre. A gente tinha a nossa bateria que a gente fazia até com a caixa de descarga. Aí a minha irmã era porta-bandeira, aí tinha o meu irmão que era o mestre de bateria, pra ver como é as coisas, né? Meu irmão era mestre de bateria e hoje é realmente um mestre de bateria. Daí tinha os vizinhos, primos, a gente fazia a volta na quadra com essa bateria. Acho que os vizinhos diziam, meu Deus, o que bateção é sair um pra fora e levar uma surpresa, né? E nós lá dançando e tocando. Mas sabe que a avó, eu lembro que a avó nós chamava de chita naquele tempo. Com aqueles tecidos de chita, sabe, aquelas bonecas. Eu dizia, mas eu não vou brincar, eu vou lá jogar taco. E como que pode, né? Eu dizia, meu Deus, e o pai dizia, eu lembro que o pai dizia, mas escuta, o que querem na rua jogando, porque era menina e menino. O respeito que a gente tinha, né? Um pelo outro, a gente não se importava, e tipo, o pai também não, e a mãe não se importavam, porque a gente, né, era parentes. E amigos ali, vizinhos, mas era muito divertido. E eu dizia, eu não quero brincar com essa chita, eu dizia. Que era a boneca de pano que a avó tinha dado. Na verdade, eu tinha o meu sonho, que até eu digo, eu vou levar para o caixão isso. Esse sentimento de não ter entrado na Brigada Militar. Que eu sempre sonhei, eu via o pai, né, a gente tinha festas frequentes na Brigada Militar, era o meu sonho, eu disse, até semana passada eu comentei com o coronel, eu digo, olha, eu vou levar pro caixão esse sentimento de não ter entrado na Brigada Militar, porque é um amor que foi desde pequena, né. A criação, né, a gente tinha, não só o pai era militar, mas tem os outros parentes também, e aquele amor que a gente, imagina, foi uma criação desde pequena, que a gente se criou vendo a mãe passando a farda do pai, ele chegando, até quando ele chegava, nós ficava cuidando, nós saía da escola, aí chegava, daí a casa lá era de 2 pisos, nós ficava na janela olhando, quando apontava o ônibus na outra rua, na parada, a gente já sabia que era o horário do pai, daí a gente já ia lá pra frente pra esperar ele, sabe, daí chegava fardado, aí ele ia pra dentro de casa. Chegava em casa, tomava o banho dele e, sabe, aquele amor, assim, que a gente sempre teve um pelo outro, e nós tínhamos o nosso colinho, sabe? Ele chegava, ele até me chamava de Darling. E daí nós sentávamos, ia pro colo, até eu lembro que nós disputávamos o colo do pai, porque Deus o livre, ele chegava, era festa, né? É um sentimento muito forte. Porque o seu José Enedino, vulgo Juca, que é mais conhecido na Vila Luísa como Juca, eu digo, ele foi o cara. Um pai que sempre nos deu amor e carinho. Um pai que estava ali pronto
para ensinar nosso caminho. Ele dizia, eu tô ensinando o caminho certo e o errado da vida para vocês. Um pai, ele era muito enérgico, sabe? Mas eu agradeço por ele ter sido um pai assim, porque no tempo antigamente, né? Claro que os tempos de hoje tá diferente, mas antigamente era diferente, né? Exigia um certo mais de cuidado e ele sempre teve esse cuidado com nós. Até mesmo porque a gente se criou num bairro que na esquina da nossa casa tinha os rapazes de rua, mas esses rapazes também sempre respeitaram nós. Não posso dizer algum que teve algum desrespeito. Então eu agradeço pelo pai que ele foi, porque ele foi um cara assim, ó, excepcional, sabe? Um cara que era respeitoso com todo mundo. Ele era muito sentimental também, porque eu lembro que uma vez a gente briga de pai e filha. Eu disse, eu quero sair, vou sair dessa casa que não deixa eu ir num pagode, porque eu queria num pagode. E acho que eu tava com uns 16 para 17 anos. E eu sempre saí com a minha irmã e com o meu cunhado, né? Tipo, se eles iam em alguma festa, ele dizia, você vai com a Nina e o Mariano, porque tu tá indo com a tua irmã. E daí, eu lembro que esse pagode que teve, eu sei que todas as primas iam. E ele não deixou ir. Aí eu até lembro que eu joguei uma escova de madeira, tinha aqueles escovão de madeira, lembra? E eu joguei essa escova na parede. E ele, o que é isso, dona Paula? Até tava uma amiga minha lá. Ela disse, tio Juca, fui eu que joguei. Porque ele tava, imagina, ficou bravo, né? Porque eu queria ir no pagode. Eu disse, daí eu até disse, mas que coisa, todo mundo indo no pagode. E eu não posso ir. Daí ele me olhou e disse, você não é todo mundo. E você só sai com a tua irmã. Aí, sabe, eu digo, meu Deus, aquele dia pra mim acho que foi o pior dia da minha vida, mas depois a gente se acertava, se abraçava, dizia o quanto eu amava ele. E a minha infância, até a minha juventude, foi isso aí, de muito amor com os meus pais, né? E ele, assim, nossa, eu tenho esse sentimento até hoje, de vou levar pro caixão, porque nós éramos muito apegados. Ele foi um pai, assim, que me cuidava ao máximo. Ele até, inclusive, engordei depois dos meus 18 anos, que foi depois que ele faleceu, porque como a gente sempre foi envolvido com carnaval, né, nas escolas de samba, ele dizia, dona Paula, tá engordando depois que ia sair no carnaval. Aí eu me controlava, dizia, não vou comer, porque tem carnaval, eu não posso ficar gorda. Aí depois disso, eu engordei e hoje ainda até, inclusive, eu comento com as minhas amigas, eu digo, gente... como pode, né, um pai, porque ele me cuidava assim ao máximo, porque ele dizia, vocês tem que se cuidar, tem que ficar bonita, que gordura não é saúde, ele dizia. E daí eu digo, como era diferente, né, e a mãe da gente não coma, fez uma coisinha boa, tá aqui, pra ver a diferença, e esse sentimento eu tenho assim até hoje, sabe. Eu lembro que ele participava daquela escola, que eu não lembro, agora não consigo lembrar, eu sei que era uma escola que antigamente acho que era um industrial que tinha, e agora eu não lembro o nome da outra escola, que até inclusive teve um acontecimento bem trágico, que foi de um primo nosso que faleceu, que caiu que antigamente era um caminhão, né, aquelas patrolas, e eu lembro que esse nosso primo, pelo que eles contavam, né, que esse nosso primo caiu desse caminhão, e o caminhão passou com a roda por cima. Agora eu não lembro se era, o pior é que eu não lembro agora qual escola que foi que aconteceu isso. Mas ele sempre, né, envolvido com as escolas de samba, e eu acredito que é isso. A minha mãe é uma pessoa assim, ó, maravilhosa. Eu desconheço pessoa com um coração tão grandioso como a minha mãe. Porque eu digo, até eu digo, meu Deus do céu, uma mãe assim que nunca reclamou de nada, fazia questão de perguntar o que é que a gente queria, né, de lanche, o que vocês querem comer? A gente dizia, então foi uma mãe assim, que, nossa, e é ainda, né, graças a Deus, hoje ela tá com 70 anos, uma mãe maravilhosa, eu sou muito apegada a ela, uma vez na semana a gente se encontra, a gente vai jantar junto, a gente vai almoçar juntas, então é uma mulher maravilhosa.
que não tenho palavras também, né, pra definir. Até, inclusive, ela teve um infarto ano passado, silencioso. Nossa, eu achei que meu mundo ia acabar de ser a primeira coisa que eu pensei. Eu digo, meu Deus, eu vou pegar o meu carro, eu digo, eu vou ir pra Perimetral e vou me matar, porque eu não vou viver sem a minha mãe. Não vou conseguir, né, viver sem a minha mãe. Aí é uma coisa assim que fica, né, a gente quando passa por esses sustos, né, a gente realmente sente o quanto eles são, né, na vida da gente maravilhosos, né, e a gente acaba que, tipo, valorizando mais com o medo da perda, né. Tenho lembranças muito boas, até inclusive a minha pro da segunda série, a professora Terezinha, faleceu ano passado. Ela me chamava de Pulinha. Eu dizia que era Paulinha e ela me chamava de Pulinha. Ela foi minha professora na segunda série. Uma professora assim, ó, que eu tive um ensinamento maravilhoso. Porque parecia que nada, gente, como eu tinha dificuldade em matemática. Eu tinha muita dificuldade. Aí ela se prontificou em me dar aula até no sábado. Ela dizendo, não, eu te quero bem, tu vai aprender. Ela disse, tu vai, porque daí eu, tipo, tava naquela passagem de ano, né? Ela disse, tu tem que passar pra terceira série, você tem que passar. Então, eu agradeço muito, sabe? E o ano passado, quando ela faleceu, eu senti bastante, porque eu adorava ela. Até, inclusive, encontrei ela o ano retrasado, ela já estava com Alzheimer, mas mesmo assim ela me reconheceu, daí ela comentou que não estava muito bem de saúde. Eu fiquei bem triste porque são uma pessoa que fez parte, né, da minha infância. Aí uma pessoa que fez com que eu aprendesse a matemática, a realidade da matemática, que eu tinha muita dificuldade. E o ano passado ela veio a falecer, a Pro Terezinha. Um sentimento bem grande que eu tinha por ela. E depois eu passei para a terceira série, aí a Pro Alzira, que inclusive o esposo da Pro Alzira era colega do pai na brigada. A Pro Alzira também foi uma professora assim maravilhosa, que inclusive eu passei por média na terceira série, porque eu sempre passava primeiro e segundo assim, arranhando, né? Aí na terceira série eu passei por média com a Pro Alzira. Todo mundo lá da recuperação e eu desde dezembro já de férias, né? Então foi professoras que marcaram bastante na minha vida. A minha irmã, hoje a Amanda, a gente tem a diferença, eu estou com 41, da minha irmã, da Janaína, eu tenho diferença de 4 anos e do Marcos de 2 anos. Eu na minha adolescência, eu era muito espoleta. Ai, meu Deus. Eu não tinha papas na língua, sabe? Porque eu não aguentava desaforo de ninguém. Sempre fui amiga, sempre me doei aos meus amigos. Eu tirava a roupa, assim, ó, do couro, sabe? Minha amiga dizia, ai, eu queria sair emprestada pra nós jogar vôlei hoje. Eu tirava, ia lá, tirava minha camiseta, vai com essa. Mas eu nunca fui de levar desaforo pra casa desde pequeno, na minha adolescência. Que eu lembro que o pai dizia pra nós, tô criando vocês para vocês não desrespeitar ninguém, mas vocês também não vão estar aceitando o desrespeito dos outros. Então, foi a minha adolescência foi assim, respeitava todo mundo, mas desde que as pessoas me respeitassem também.